Oi, gente, olha isso aqui. Comprei maravilhoso, né? Joia? Não, bijuteria, porque eu sou o quê? Pobre. E você também. É verdade, é verdade. Assiste esse vídeo, porque 2022 falar sobre isso é muito importante, porque é sobre consciência de quem você é. Olá, gente, espero que você sinta à vontade nesse canal que é o Adodi. Aqui eu tenho gravado com uma frequência menor, mas para pensar mais nos vídeos que eu tenho a produzir, para vir aqui falar com mais calma, enfim. Mas estou produzindo todo dia para outras redes, vou deixá-las aqui na descrição. Vá seguir. O que eu tenho para dizer hoje é porque, assim, estou refletindo sobre isso, eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, assim, já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo, porque eu venho de uma saga de vídeos, especificamente depois que eu gravei aquele vídeo sobre a família brasileira vai ser destruída, algo assim, e sobre consciência e etc, e tem coisas que eu quero abordar neste vídeo. Você que ganha 10 mil reais, você é uma pessoa que se considera rica? Porque se você se ganha 10 mil e se considera rico, eu tenho que dizer que você não é rico. É verdade. Sim, você que ganha 10 mil reais por mês, provavelmente. Não é só provavelmente. Você tem uma vida que pouquíssimos brasileiros têm. Você tem privilégios que pouquíssimos brasileiros têm, porque 10 mil por mês é um salário incrível. Mas você não é rico. Principalmente porque a reflexão que se fica é: você é a pessoa que, se perder o emprego, vai conseguir viver 1 ano, 2 anos tranquilamente, plenamente, sem ter problemas financeiros? Se você ganha 10 mil por mês, você não é patrão né? Dificilmente você vai responder sim para essa pergunta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente que é pobre perde um pouco a noção do que é ser pobre, ou não se sente pobre o suficiente, ou acha que pobre é só aquele que não tem nada, que o pobre é o outro, que a gente não é rico, mas também não é pobre. E aí isso acaba confundindo a nossa consciência e a gente se coloca num lugar em que a gente não está, assim. Porque às vezes muita gente tem vergonha da palavra pobre, ou outras não entendem muito bem o que é ser pobre, e porque existe o estereótipo de que pobre é aquele que não possui nada, que não tem quase nada para comer, que mora numa casa extremamente empobrecida, num lugar que não tem nada, não tem asfalto, não tem água tratada, não tem nada, e as coisas não funcionam bem assim. Você pode muito bem morar num condomínio pagando 800 reais por mês de aluguel, num lugar que tem asfalto, que tem água tratada, e você continua sendo uma pessoa pobre, porque o seu salário te mantém vivo, mantém a sua alimentação, mas você não pode fazer grandes planos para além do que você tem ali no seu dia a dia, porque senão você extrapola os limites e vai passar necessidades. Se bem que no atual momento muita gente que ganha 3 mil tá passando por aperto. Então, assim, pobre. É verdade. Por que eu tô falando isso tudo aqui? A gente tá em ano de eleições e é importante que a gente tenha consciência de classe também, para que a gente não se iluda ou não se perca em ideias e em crenças que colocam sobre a gente de que talvez um dia a gente vai ser rico, ou de falsas ilusões, né, de que às vezes a gente não se sente pertencente a essa palavra pobre, e a gente não se identifica com as outras pessoas que estão ao nosso redor vivendo uma realidade parecida com a gente. E essas crenças todas fazem a gente acreditar que um dia a gente vai ser rico, ou que a gente só é pobre porque ainda não aconteceu uma virada mágica na vida, e aí é só esperar essa virada mágica, e a gente acaba acreditando em meritocracia, acreditando em um monte de discurso de riqueza mágica, riqueza que vai cair do nada. E isso faz a gente querer manter esse sistema capitalista vivo, porque um dia eu vou conseguir, aí quando eu conseguir eu não quero perder esse dinheiro que eu vou conquistar. E que na verdade a gente nunca vai conquistar, assim. Isso tudo para dizer que se você é uma pessoa que, assim como eu, é pobre também, tenha consciência de não cair nesses falsos discursos de promessa de enriquecimento, ou em pessoas que se candidatam para cargos políticos e que acreditam que as pessoas pobres não merecem tantos direitos, ou que não devem ter tantos direitos, ou que os direitos dos mais pobres dificultam o patrão, dificultam a vida em sociedade, dificultam o avanço de um sistema capitalista mais próspero, o que é uma grande mentira, assim. E é isso que eu estou dizendo aqui. É importante que a gente tenha consciência do que é ser pobre e de que nós somos pessoas pobres, porque essa consciência real de entender, opa, eu sou pobre e tá tudo assim, ok, né? Eu não tenho vergonha de ser pobre, mas ser pobre é um problema, no sentido de que não deveriam haver
pessoas passando necessidade ou pessoas apenas sobrevivendo, porque a maioria de nós hoje em dia apenas sobrevive, a gente não vive assim. E nesse sentido de pensar dessa forma, eu sou pobre, ok, então eu tenho que pensar em um mundo onde a gente lute contra essa desigualdade para que não haja pessoas pobres e para que não haja pessoas ricas, mas hajam pessoas vivendo financeiramente de forma tranquila, saudável e igualitária, assim. Para que a gente olhe para as pessoas que propõem menos direitos para quem é pobre, para as pessoas que acreditam que quem é pobre não precisa de tantos direitos trabalhistas, de tantos direitos à educação e à saúde, e que essas coisas têm que ser pagas, não têm que ser públicas. A gente tem que olhar para isso não só com desconfiança, mas rechaçar essas ideias. Porque assim, sinceramente, a gente que é pobre tem que realmente se olhar com mais solidariedade e entender que assim, qualquer pessoa que apareça propondo menos direito para quem é pobre não tem que nem ter a sua voz ouvida, assim. Candidatos à presidência, a governador, seja o que for, a deputado, enfim, que propõe esse tipo de coisa, que acredita que trabalhador tem que ter menos direito e que quem é pobre não precisa ter tantos direitos, que sistema público de saúde ou de educação tem que ser pago, essas pessoas não têm que ser ouvidas, elas têm que ser rechaçadas. É isso, se compreender como um pobre é importante para que você não perca os seus direitos. Porque às vezes você acha que pobre é só o outro, você que ganha 5 mil reais, 6 mil reais. Você acha que pobre é só o outro que ganha um salário mínimo, que hoje é 1.212. Quando você cai nessa falsa ilusão, você acaba acreditando em crenças que estão destruindo a sua vida e destruindo o seu poder financeiro de compra, que só diminui. O seu poder de consumo, na verdade, né? Esse poder que eu falo é esse poder de consumo. Quando você não se vê como uma pessoa pobre só porque ganha 7 mil, 6 mil, quando você acha que pobre é só o outro que ganha menos de um salário mínimo e que essas pessoas, elas é que são as miseráveis mesmo, você perde a noção de si próprio e percebe, e para de perceber, por exemplo, que se você parar de trabalhar, você não consegue ficar 3 meses se sustentando, você perde de vista a realidade e começa a acreditar em discursos que vão, na verdade, destruir sua vida financeira, assim. Porque quando se ataca o direito das pessoas pobres, quando se ataca o direito ao acesso a uma saúde pública, a uma educação pública, esse ataque não é só apenas quem ganha R$1.212 por mês. É um ataque a quem ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil, 8 mil, 15 mil e por aí vai, assim. E aí, óbvio que eu não estou dizendo que quem ganha 15 mil reais por mês passa pelas mesmas situações que quem ganha um salário mínimo. Óbvio que não. Óbvio que não. São vidas muito diferentes. Queria eu ganhar 15 mil reais por mês. Mas a questão é, mesmo você que ganha 15 mil por mês, se você ficar desempregado por um ano, você não vai ter dinheiro para se sustentar. E aí os direitos dos pobres, de quem é pobre, direitos à saúde pública, à educação pública, todos esses direitos sendo atacados, se um dia eles deixam de existir, você que ganha 15 mil e ficou desempregado, já não tem direito, né? Porque foi tudo privatizado, por exemplo. Esse vídeo parece uma grande confusão, mas no fundo não tem nada de confuso. Eu acho que às vezes a gente tem vergonha de usar, a gente enquanto sociedade, né? Assim, tem vergonha de usar a palavra pobre, vergonha de se definir como pobre por vários motivos e vários estereótipos. E, no final das contas, a maioria da sociedade brasileira é esmagadoramente, de forma esmagadora, eu nem sei qual é a palavra correta, a maior parte da sociedade brasileira é pobre. E a gente não precisa ter vergonha de ser pobre, em hipótese alguma. O que a gente não quer é romantizar a pobreza. Só que a gente também entende que, assim, a gente precisa garantir direitos para que a gente que é pobre consiga ter uma vida digna. E, para isso, a gente precisa se entender como pobre e entender que pobre não é só aquele que ganha R$400 por mês, um salário mínimo por mês. Essas pessoas estão em condições, principalmente as que ganham, por exemplo, R$400 por mês, R$500 por mês, e que é um número absurdamente grande, e eu vou deixar dados estatísticos aqui embaixo, de notícias e artigos, etc. Essas pessoas, elas estão em condições de miséria, enfim, né? Quem ganha R$300 por mês, quem ganha R$200 por mês, porque essas pessoas existem. Mas isso não quer dizer que só essas pessoas sejam pobres. Você que ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, também é uma pessoa que não é rica. E os direitos a gente que é trabalhador e que é pobre e tal, é para garantir uma vida minimamente digna pra gente, assim.
E para a gente defender esses direitos a uma saúde pública, a uma educação pública, a gente precisa se reconhecer enquanto pessoas que não são ricas e que, se ficar desempregada, não vai se sustentar por muito tempo. E isso, no final das contas, para mim é ser pobre. Se inscreve nesse canal, deixa seu comentário, bora conversar sobre isso. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Compartilha esse vídeo para que ele chegue mais longe. Eu espero que o recado tenha sido compreendido. E até o próximo vídeo, até a próxima reflexão e beijos.